Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois o capítulo 6, versículos de 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora vamos lá para o capítulo 6, versículos de 9 a 11. Diz assim o texto. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, que a beleza da Tua palavra não apenas encante a nossa mente, mas também aqueça o nosso coração. Fala conosco, Pai. É como nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Coisa triste, meus irmãos, é estarmos iludidos. Nós precisamos mesmo de desilusão. Se eu e você estamos iludidos a respeito de alguma coisa, isso quer dizer que nós estamos enganados, que nós não estamos conscientes da verdade. Estamos, de alguma maneira, errados acerca daquele fenômeno, daquele evento, daquela situação que nós estamos observando. Pense comigo se não há algum sentido nisso. Quantas vezes a gente não se vê, por exemplo, iludido com o nosso trabalho, iludido com a nossa família, com os nossos pais, iludido com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, iludido com a política, não é? Iludido com o esporte, iludidos com a gente mesmo. E aí, de repente, no meio dessa ilusão, a realidade bate à nossa porta. E ela não pede licença. A gente sabe muito bem. Né? A gente chega até mesmo a criar uma expressão para isso. Ah, não sabe o que é, Diego? Fulano precisa de um choque de realidade. Um choque de realidade. Graças a Deus pela desilusão, meus irmãos, porque, como eu tenho dito, é ela que nos traz de volta para a realidade, para uma visão realista das coisas. E isso tem muito a ver com a igreja também. Nós não podemos nos iludir, não podemos nos dar o luxo de ter uma impressão equivocada a respeito da igreja. Precisamos saber exatamente o que a igreja é, como a Bíblia nos revela, tanto quanto nos é possível entender, tanto quanto nos é possível alcançar. Por isso eu quero pensar um pouco com você sobre esse assunto hoje. Pensar um pouco sobre a composição da igreja, sobre quem forma a igreja, sobre quem é chamado por Jesus Cristo, chamado pelo seu Espírito Santo para compor a igreja de Cristo. Não apenas aqui em Botafogo, mas em todo lugar onde a Bíblia é aberta e é pregada fielmente, onde os sacramentos são ministrados fielmente de acordo com a palavra de Deus, porque isso tem várias vantagens para mim e para você. Eu quero elencar aqui apenas duas. Só quero destacar duas. Primeiro, uma visão realista a respeito da igreja ajusta as minhas expectativas em relação à igreja. Ajusta as minhas expectativas em relação à igreja. Porque você conhece e eu conheço também gente frustrada, gente decepcionada com a igreja. Gente que imaginou que ao entrar por essa porta ou por qualquer outra porta, como eu tenho dito, de uma igreja que prega fielmente o evangelho, imaginou que ia encontrar um céu de brigadeiro, Diácono Michel.
águas tranquilas, não é? Anjos feitos de carne e osso, tocando as suas harpas enquanto cantam os seus hinos. E aí me perdoe a referência, né? Mas a gente achou que as pessoas resolviam os seus problemas na igreja como os ursinhos carinhosos. Você se lembra dos ursinhos carinhosos? Eles combatiam o mal com raios que emanavam das suas barriguinhas. Né? Então a gente tem essa ideia muitas vezes, né? Se você nunca ouviu os ursinhos carinhosos, dá um Google depois, né? Isso aí é década de 90, se não for mais antigo ainda. Basta um pequenino período de tempo na igreja para a gente perceber que não é assim. Que não é assim. Então a gente precisa ajustar as nossas expectativas. Uma visão realista acerca da igreja nos ajuda nesse sentido. Mas em segundo lugar, o contrário também é verdadeiro. À medida que as nossas expectativas são ajustadas em relação à igreja, a igreja também ajusta as suas expectativas em relação a nós. Nós sabemos o que esperar da igreja e a igreja, a comunidade, sabe o que esperar de mim e de você também. Por isso, a gente vai pensar sobre isso aqui, sobre dois aspectos, e por isso eu li os dois textos. Primeiro, um pouco mais rapidamente, a gente vai pensar um pouco sobre essa expressão que o Paulo usa quando ele chama os membros da igreja de Corinto de santos, de santificados em Cristo. E depois a gente vai ter uma visão mais abrangente da igreja a partir daquele texto ali do capítulo 6, daquela matéria-prima, digamos assim, que compunha a igreja de Corinto. Então vamos lá. Primeiro, os santificados em Cristo, os santos em Cristo, que Paulo diz aí logo no início, logo aí na sua apresentação, nas suas formalidades ali no início da carta. Isso não vai acontecer só aqui na carta aos Coríntios. Se você for na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, na carta aos Filipenses, na carta aos Colossenses, o Paulo vai cumprimentar os crentes daquelas igrejas da mesma forma. Ele vai dizer aos santos em Cristo, aos santificados em Cristo. E a gente sabe, já falamos sobre isso várias vezes, o Paulo escreve as suas cartas com vários motivos. Escreve para expressar o seu amor, expressar o seu carinho, a sua alegria, escreve para falar da sua saudade, de como ele sente falta daqueles irmãos, escreve falando da expectativa de encontrá-los quando eles ainda não os conhecia, que é o caso da igreja de Roma, mas ele escreve também para resolver problemas. Resolver dificuldades, e não são poucos os problemas. Paulo vai tratar com essas igrejas, a quem ele chama de santos, ele vai tratar, por exemplo, de divisões, de brigas, de fofoca, de adultério, de incesto, de preconceito, de heresia. E sempre me impressiona o fato de, apesar desses problemas, o Paulo chamar aqueles irmãos, chamar aquelas irmãs de santos, de santificados em Cristo. É impossível a gente não questionar. Como é que ele pode chamar de santo gente que mente? Como é que ele pode chamar de santa gente que pratica, por exemplo, o incesto? É o caso da igreja de Corinto. Acontecia isso ali e ele chama atenção para isso. Como é que ele pode chamar de santo gente preconceituosa? Como é que ele pode chamar de santo gente confusa, cheia de dificuldade na sua vida? É difícil entender isso. Como eu faço então, Diego? Como é que eu faço para entender? Eu preciso prestar atenção exatamente nessa expressão. Santo em Cristo. Santificado em Cristo. Separado para Cristo. Essa é a ideia. No finalzinho aqui a gente vai voltar nesse assunto. Por quê? Quando Paulo usa essa expressão, gente, e é isso que ela quer dizer, ele está dizendo o seguinte: o propósito de Deus ao constituir a sua igreja com gente desse tipo, veja, não é, eu preciso muito da sua atenção aqui, não é propagar, divulgar as virtudes dessas pessoas. Os dons, talentos, capacidades dessas pessoas. Não é, em absoluto. Quando a igreja de Cristo ela é formada por esse tipo de pessoa, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe daqui a pouco, a gente está vendo que Deus quer propagar as suas próprias virtudes. As virtudes de Jesus Cristo.
as virtudes do Espírito Santo, em nos chamar, em nos amar, em nos perdoar, em transformar a nossa vida. Então, assim, é desse jeito que a igreja precisa ser vista, sem ilusão. Sem ilusão, de uma maneira realista, como eu tenho tentado dizer. Uma comunidade de gente limitada, sim. De gente imperfeita, sim. Mas que a cada dia é trabalhada, é lapidada pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Essa é a ideia de igreja que a Bíblia nos apresenta. E a gente vai encontrar isso exatamente simbolizado aqui no capítulo 6, nos versículos que nós lemos. E aí a gente vai entender um pouquinho do contexto da cidade de Corinto. Falando especificamente da cidade de Corinto, a gente se depara, em primeiro lugar, com uma grande cidade. É uma das maiores daquele tempo, que era marcada pelo comércio. Era uma cidade portuária. Então, uma cidade portuária, o que nós temos? Gente de todo lugar, gente de todo tipo, indo e vindo em todo momento, sempre apressada, sempre em busca. Então, era uma cidade que nós chamaríamos hoje de cosmopolita. Você pensa em qualquer cidade grande do nosso tempo e você pode comparar a cidade de Corinto. Pensa em São Paulo, pensa no Rio de Janeiro, pensa em Nova York. Qualquer grande cidade tem essas características. Sotaques diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes. Um destaque na cidade de Corinto era o templo dedicado à deusa Afrodite. A deusa, como a gente sabe, que era tida como aquela que abençoava a fertilidade, não apenas das plantações, mas também das pessoas. O templo era grandioso. Depois vale muito a pena você dar uma pesquisada no Google, né? Não sei se você já teve, de repente, a oportunidade de estar lá naquela região, né? O pessoal fala que é um negócio extraordinário. Houve um tempo que aquele templo abrigava 1000 prostitutas sagradas. As chamadas hieródulas, dedicadas ali ao templo e ao que se fazia ali em louvor a Afrodite. E a igreja de Jesus, meu irmão, em Corinto, se desenvolve nesse contexto. A igreja de Jesus se desenvolve nesse contexto. É por isso que o Paulo vai dizer, aí no capítulo 6, nos versículos de 9 a 11, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Por isso que ele vai fazer essa lista aqui. Porque é nesse contexto que a igreja cresce. É nesse contexto que a igreja floresce. E aí esse texto traz para a gente assim, 3 notícias importantes. 3 notícias importantes. Uma primeira que a gente pode chamar assim, de uma notícia ruim, num primeiro momento, não é? Porque se você leu e eu li, né, esse texto, uma das primeiras coisas que a gente pensa é assim, já era, né? O Paulo está fazendo uma lista aí de gente que já está pré-cozida para o inferno. Já está ali, o caldeirão já está fervendo, é só executar a sentença. Não tem jeito, não tem mais salvação. É uma lista dura, não é? Muitos pecados ali importantes. Então, para essa galera, acabou, não tem mais esperança. Mas a gente precisa dar uma pausa aqui. Precisa dar uma pausa. Porque a gente não pode apontar o dedo só lá para o tempo da igreja de Corinto. Não é difícil, aliás, é muito provável que eu e você, ao passarmos por uma lista como essa, a gente se encontre aqui, de alguma maneira. A gente se veja aqui, de alguma maneira, no nosso passado ou no nosso presente, como a gente já vai conversar aqui. Pode ser que em algum tempo da nossa vida, a gente também tenha vivenciado essa realidade, usando e abusando das pessoas, usando e abusando do sexo, vivendo em libertinagem, adorando a nós mesmos, adorando algumas coisas, adorando alguém, cheios de ganância, vivendo em mentira, em falsidade, cultivando vícios que foram corroendo a nossa saúde, as nossas relações, a nossa família, os nossos amigos. E, gente, a coisa fica ainda mais séria quando a gente percebe que, assim, a lista não é exaustiva, tá? Não acaba aqui, não. A gente vai encontrar em outros lugares listas semelhantes a estas.
Porque, eu não sei se isso acontece com você, acontece comigo ainda hoje. A gente ouve uma notícia no jornal, na televisão, e a gente pensa, puxa, como é possível isso? Como que um indivíduo é capaz de fazer isso? Da onde que tirou essa ideia? Como ele foi capaz de agir dessa maneira? Porque, lamentavelmente, a nossa criatividade para o mal ela é infinita. Nós sempre somos surpreendidos, ainda hoje, com um novo tipo de maldade. Então, essa lista não é exaustiva. Então, assim, a ideia do apóstolo Paulo é nos trazer a reflexão acerca de nós e acerca, como eu tenho dito, de quem compõe a igreja de Jesus. Mas não é só isso que ele diz, graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque, em segundo lugar, ele tem uma notícia assim que é um pouco melhor, ainda nesse texto. Veja no versículo 11, ele diz assim, tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Então, assim, o Paulo ele vai elencar uma série de erros, uma série de pecados que desqualificam pessoas para entrarem no reino de Deus. E aí ele vai dizer assim, ó, alguns de vocês que fazem parte aqui da igreja de Corinto eram assim. E mais uma vez, gente, a gente não pode só apontar o dedo para lá, temos que pensar na nossa vida também, como eu acabei de dizer. Entre nós, hoje também, tem eis alguma coisa. Tem eis alguma coisa dessa lista aí, de outra lista, que comete outro pecado. Entre nós também, por isso, eu quero pensar com vocês aqui em 3 circunstâncias nesse sentido aqui. Em primeiro lugar, de fato, alguns foram. De fato. Hoje tem a sua vida transformada, mudou, o Espírito Santo de Deus agiu, mudou. Agora, de fato, é um ex. Em segundo lugar, mais uma vez, vou insistir, para que a gente não fique apontando o dedo para o lado, né, a gente precisa admitir, pode ser que eu, pode ser que você esteja contado entre esses ex. A gente foi alcançado pelo amor de Deus, foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Deus tocou o nosso coração, mas a verdade é que o nosso passado ele não é apagado. O nosso passado não é apagado. O apóstolo Paulo mesmo é um exemplo disso. Ele vai escrever para o Timóteo falando exatamente isso. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 12. Ele vai dizer, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. É impressionante essa confissão do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha, eu não era fiel, mas ele me considerou fiel. Não apenas me considerou fiel, mas me designou para o ministério, a mim. Versículo 13. Que num outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. A gente está falando do apóstolo Paulo. Ele está confessando isso para a igreja. Eu sou ex também. Eu sou ex alguma coisa também. Então, o Paulo, ele lida com a sua história de uma forma assim sábia, que nos serve de exemplo hoje, consciente do seu passado, mas consciente também da graça de Deus. E a terceira realidade que esse texto mostra aqui para a gente, nesse sentido, é uma que é difícil para a gente admitir, e é por isso que muita gente tem dificuldade com a igreja hoje também. É que nem todo mundo é ex. Nem todo mundo é ex. Se por um lado alguns foram, inclusive nós, talvez, alguns de nós ainda lutam com os seus pecados. Não naquele sentido de que todos somos pecadores e pecamos todos os dias, mas naquele sentido de luta diária com um pecado que nos machuca, que nos constrange, que nos faz mal. É nesse sentido. Mesmo sentados nestes bancos, mesmo reconhecendo Jesus como seu Salvador, orando, jejuando, lendo a Bíblia, conscientes de que estão em pecados, acolhidos pelo amor, pelo perdão de Deus, ainda há entre nós aqueles que têm as suas recaídas,
que pelas mais variadas circunstâncias ainda tropeçam nos erros do passado, ou são surpreendidos por novos pecados no presente. Ainda há aqueles que estão chegando à comunidade, chegando à fé, aprendendo sobre o Senhor, aprendendo sobre o seu amor, aprendendo sobre si mesmo. Talvez uma história nos ajude aqui a pensar sobre isso, né? Eu não vou dizer que é uma piada, porque seria politicamente incorreto, não é isso, presbítero Eduardo Gouveia? Então, uma história, né? 3 amigos se reúnem, reverendo Duzi, para orar. Buscar ali o fortalecimento espiritual. Talvez você já tenha ouvido essa história. E aí, maravilhoso quando isso acontece, eles cantam um hino, e aí depois o primeiro vai e toma coragem e abre o coração. Irmãos, por favor, orem por mim. O meu problema é dinheiro. Eu tenho muita dificuldade com dinheiro. Eu já roubei a minha empresa, eu já roubei minha família, eu não posso ver uma oportunidade que eu vou, tomo aquele dinheiro, eu pego. Por favor, ore por mim. Ore por mim. O segundo, consternado, toma coragem também e abre o coração. Fala, meu irmão, por favor, ore por mim, eu não aguento mais. O meu problema é a promiscuidade. O meu problema é o adultério. Eu já traí minha esposa diversas vezes. Eu não aguento mais, eu quero parar com isso. Eu não posso ver um rabo de saia que eu peco. Por favor, meus irmãos, orem por mim. E aí o terceiro começa a chorar. Os outros 2 ficam preocupados, e ele, muito tenso, ele diz, meus irmãos, olha só, o meu problema não é dinheiro, graças a Deus a minha vida é muito bem resolvida financeiramente, o meu problema não é adultério, eu tenho uma família maravilhosa, louvado seja Deus pela minha família, mas o meu problema é a fofoca. Eu não sei guardar segredo. Por favor, orem por nós. Orem por nós, não apenas por mim. Orem por nós. Essa, meus irmãos, é a matéria-prima da igreja. É disso que a igreja é feita. Não é a melhor matéria-prima do mundo. É quem Deus chamou. Gente que traz as suas marcas do passado, que está travando as suas guerras no presente e que, pela graça de Deus, nutre esperança para o futuro. Sempre foi assim, não é nenhuma novidade o que eu estou conversando aqui com vocês hoje de manhã. Você já reparou quem é que a gente chama de herói bíblico? Abraão, herói bíblico. Moisés, herói bíblico. Elias, Davi, Pedro, Paulo, João Marcos, Raabe, Miriam. Miriam vai reclamar do irmão com Deus, se junta com outro irmão ainda. Só ele que é especial. Só com ele que o Senhor fala face a face, com a gente o Senhor não fala. Imagina isso, gente. É essa galera que a gente se acostumou a chamar de herói bíblico. São pessoas comuns, como eu e você, com seus altos e baixos, mas que se deixaram guiar por Deus, se deixaram moldar pelo Senhor. Veja, nós chamamos eles de heróis bíblicos, e com razão, não pelas virtudes deles, mas, como eu disse lá no começo, pelas virtudes de Deus, agindo através deles, Então, assim, se eu venci pecados e falhas, louvado seja Deus por isso. Eu continuo lutando para ser fiel a Deus em cada passo. Se eu ainda tenho as minhas recaídas, eu confio em Deus para vencê-las. Eu me levanto e eu continuo em frente, porque aí a gente chega na grande notícia, caminhando aqui para o final do nosso encontro aqui. A grande notícia qual é? É o que o Paulo fala depois do tais fostes alguns de vós, no versículo 11. Ele diz, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma outra maneira do Paulo dizer santos em Cristo, santificados em Cristo, é o que está escrito aqui, essa é a grande notícia. Porque o que a gente vê nesse texto é que Deus nos lava, Deus nos santifica, Deus nos justifica. E todas essas expressões aqui,
elas encontram a guarida ali no Antigo Testamento. Porque, primeiro, quando a gente fala de lavar, é muito simples, muito objetivo. A ideia do texto aqui é falar de um utensílio, de alguma coisa que foi usada bastante, ou foi usada da maneira errada, que estava suja e é completamente lavada. Não traz mais nenhuma característica de sujeira, porque é isso que Deus faz nas nossas vidas, meus irmãos. Veja, eu repito, eu falei agora há pouco, não há como apagar o nosso passado. A menos que a gente tenha alguma dificuldade, alguma doença, a gente vai perder a memória por algum motivo. Mas o nosso passado está lá. Agora, é interessantíssimo, não é? Porque Deus chama a gente para essa lavagem, vamos dizer assim, para esse banho. O profeta Isaías diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, um vermelho vivo, bem forte, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, bem brancos. A Bíblia usa essa imagem para falar que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa. O rei Davi faz essa oração. Senhor, purifica-me com o sopo, e eu ficarei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais alvo que a neve. Então, em primeiro lugar, eu e você fomos lavados. Em segundo lugar, nós fomos santificados. E mais uma vez a ideia vem do Antigo Testamento. A ideia era daqueles utensílios, você vai se lembrar, que primeiro foram utilizados no tabernáculo e depois no templo. Eram a bacia, o copo, o cálice, a faca e por aí vai, que eram utilizados no dia a dia do povo, mas que foram separados para a utilização no templo. Foram separados para a utilização no tabernáculo. Essa é a ideia de santificar. Essa é a ideia de santificar, é separar para Deus, é dedicar a Deus, é consagrar a Deus. Por isso, santificação não tem a ver com o lugar de onde eu vim. Não tem a ver com a minha etnia, não tem a ver com o fato de eu ser homem, ser mulher, não tem a ver com o meu passado. Tem a ver com o que Cristo fez por mim e continua a fazer. Eu sou santificado, dedicado a Ele. A pergunta é, que eu preciso fazer e você precisa fazer. Nós temos consciência disso? Temos consciência que fomos lavados pelo Senhor? Que fomos santificados para Ele? O Paulo coloca isso de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Em vasos de barro. Qual é a analogia? Não é? O vaso de barro era um vaso mais humilde, mais frágil. Esses dias eu estava vendo de novo com o Davi se amarra, e o João também, Indiana Jones. Né? Indiana Jones e o templo... Não, era o templo da perdição, não. Era aquele do cálice. O cálice sagrado, não é? E aí no final... Você já viu esse filme, pelo amor de Deus, né? Não vou dar spoiler aqui não, né? No final, o vilãozão lá, ele perde exatamente porque ele escolhe o cálice mais exuberante. E o Indy consegue porque ele pega o cálice mais humilde. Ele pensa, deve ser o cálice de um carpinteiro. O cálice de um carpinteiro é um cálice de madeira. A ideia aqui que o Paulo está dizendo é exatamente essa. Nós somos um receptáculo, vamos dizer assim, frágil, humilde, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, do Senhor, separado, santificado para Ele. E finalmente ele diz, Ele nos justificou. Justificar aqui vem do mundo jurídico, não é? Alguém comete um crime, desobedece à lei de alguma maneira e passa a ter, como ainda é hoje, uma dívida com a sociedade, uma pendência com a justiça, que só é reparada quando o dano é reparado, quando a pena é cumprida. Aí então o sujeito é justificado. Jesus conta uma parábola extraordinária para falar da nossa justificação.
A parábola do credor incompassível, você vai se lembrar. Nós fomos justificados por Deus de uma quantia impagável. Nós jamais poderíamos pagar aquilo que nós devemos para Deus. E aí hoje, nós somos justificados por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Essa é a boa notícia do Evangelho. Ainda o apóstolo Paulo, ele diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Mais uma vez, gente, nosso passado ele não é apagado, nem da nossa memória, nem da memória de Deus, mas uma das imagens mais belas que a gente encontra na Bíblia é exatamente essa que fala da amnésia de Deus. Lembra dessa? Deus tem uma amnésia, uma espécie de amnésia seletiva, Júlia. Não é? Como assim? O profeta Isaías e o profeta Miqueias colocam dessa maneira. Primeiro Isaías, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Louvado seja Deus por essa amnésia santa. O Miqueias diz a mesma coisa. Quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Então, quando você estiver conversando com alguém, fala, não, gente, mas peraí, Deus tem uma amnésia. Aí a pessoa, como assim uma amnésia? Deus tem uma amnésia? Deus escolhe. É claro que é uma figura de linguagem, é uma metáfora. Se esquecer do nosso passado. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, o que Ele vê é o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Porque, meus irmãos, triste coisa é estar iludido. Geralmente quando a gente fala, eu sofri uma desilusão, a gente fala isso de forma ruim, não é? Mas veja, quero lembrar a você aqui nessa manhã, coisa ruim é nós estarmos iludidos. Bom é lidarmos com a verdade na nossa vida, na realidade diante de nós e inclusive da igreja, porque a igreja não é um lugar perfeito. A igreja é o lugar que acolhe gente como eu e como você, marcada pelo seu passado, com grandes lutas no presente, como eu falei, e com esperança para o presente e para o futuro. Pessoas que foram, pessoas que lutam para não voltar a ser, pessoas que ainda são, estão lutando em Cristo para deixar de ser, mas pessoas, sobretudo, que foram lavadas, santificadas, justificadas por Jesus Cristo. Por isso, 2 dicas e aí eu termino. Primeiro, sejamos mais humildes, meus irmãos. Português claro, não é? Puro suco de carioquice. Baixa a bola. Baixa a bola. Porque é interessantíssimo. Você já ouviu, eu já ouvi. Não, eu não vou para a igreja porque na igreja só tem gente hipócrita. Não, eu não vou para a igreja porque a liderança é falha, a liderança é hipócrita. Qual a novidade? Você quer encontrar dificuldade de gente da igreja? É só ler a Bíblia, irmão. O que eu e você precisamos fazer é procurar uma igreja que pregue a palavra de Deus fielmente, que ministre os sacramentos fielmente. É isso que eu e você precisamos procurar. Agora, falhas, erros, dificuldades, nós sempre vamos encontrar, porque a igreja é feita de gente como eu e como você. E a gente precisa pensar, se o nosso pensamento é esse, será que nós é que não somos os hipócritas? Será que não somos nós que estamos agindo com maldade? Será que não somos nós que estamos iludidos a nosso respeito, nos achando especiais? Será que não estamos olhando para os nossos próprios erros? Por isso, precisamos baixar a bola. Ser mais humildes, e não apenas mais humildes, mas também mais graciosos. Porque alguém que erra
A pessoa que errou, ela não está esperando nada além do que juízo. Aliás, ela mesma já está se condenando. Agora, quando eu e você olhamos nos olhos dela, estendemos a mão e dissemos, olha, calma, isso já aconteceu comigo. Olha, peraí, ó, é verdade, você me magoou, mas eu te perdoo em Cristo Jesus. O que você fez não é certo, mas o que eu faço também todos os dias e sobretudo diante de Deus não é certo. Então eu te perdoo em Cristo Jesus. Meu irmão, isso transforma. Porque é isso que a graça faz com as nossas vidas. A graça nos transforma. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.